Em 4 de maio de 1493, a bula intercoeteira estabeleceu um acordo que determinava as regiões de exploração de cada uma das nações ibéricas. De acordo com o documento, uma linha imaginária 100 léguas, 660 quilômetros, da ilha de Açores dividia o mundo, determinando que todas as terras, a oeste dessa linha, seriam de posse da Espanha, e a leste, seriam fixados os territórios portugueses. Dessa maneira, a disputa parecia resolvida. No entanto, por motivos não muito claros, o rei Dom João II exigiu a revisão do acordo diplomático. Alguns historiadores levantam a hipótese que a coroa portuguesa sabia da existência de terras na parte sul do novo continente. O tratado foi um acordo firmado entre o reino português e a coroa castelhana, cujo objetivo era a demarcação e divisão das terras conquistadas por ambos os reinos no período das grandes navegações. A assinatura do tratado ocorreu em um momento de transição entre a hegemonia do papado e a afirmação do poder das monarquias nacionais. Depois de intensas negociações, foi assinado no dia 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha. O acordo definiu a demarcação das áreas de influência dos territórios ultramarinos. O tratado criou como linha de demarcação o meridiano localizado a 370 léguas, 1.786,37 quilômetros, da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Ponto meridiano era do Polo Sul ao Polo Norte. Composição do território nacional. A escolha de Salvador, inicialmente nomeada de São Salvador da Baía de Todos os Santos, deveu-se ao fato de a região Nordeste ter a maior extração de pau-brasil, bem como ser a principal produtora de açúcar. Além disso, sua localização facilitava a exportação desses produtos. Durante 214 anos, Salvador foi a capital do Brasil. A situação mudou com a descoberta de ouro e o declínio da produção da cana-de-açúcar. Quando o ouro foi encontrado em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, Salvador perdeu o posto de porto mais importante. Desta maneira, a sede do governo é transferida para o Rio de Janeiro em 1763. Como é a produção agrícola no Brasil? Podemos considerar que a principal marca da agricultura no Brasil atual é a formação dos complexos agrícolas, desenvolvidos nas regiões que integram os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse cenário, a produção agrícola no país destaca-se com a produção de soja, a carne para exportação e a cana-de-açúcar, em razão do aumento da necessidade nacional e internacional por etanol. Sendo que, cada região tem predominância em culturas diferentes. Sul: soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Sudeste: café, cana-de-açúcar e a fruticultura, com ênfase para os laranjais. Nordeste: o principal cultivo é o de frutas, como o melão, a uva, a manga e o abacaxi. Centro-Oeste: soja, também voltada para o mercado externo. Norte: soja. Ética: a ética está ligada à ação das pessoas, e é aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo o que é o certo e o errado. Atuando também para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Exemplos de ética: não obter benefício próprio por meio de ações incorretas, como furar uma fila no banco para ganhar mais tempo, não se apropriar da propriedade alheia, propriedade de outro indivíduo, independentemente do valor em questão, respeitar a vida e a individualidade das pessoas. A ética profissional é um conjunto de valores e normas de comportamento e de relacionamento adotados no ambiente de trabalho, no exercício de qualquer atividade. Ter uma conduta ética é saber construir relações de qualidade com colegas, chefes e subordinados, contribuir para bom funcionamento das rotinas de trabalho e para a formação de uma imagem positiva da instituição perante os públicos de interesse, como acionistas, clientes e a sociedade em geral. Assédio moral é uma espécie de violência, que consiste em uma série de situações vexatórias de perseguição por atos repetitivos, causando humilhação, constrangimento e ofendendo a dignidade de um trabalhador.
Apesar de ainda ser um tema pouco debatido nas empresas e, às vezes, até confuso para os empregados, o assédio moral é uma prática muito comum no ambiente de trabalho. Muitas empresas têm trabalhadores que já passaram por esse problema, ou então, presenciaram ou conhecem algum colega que está enfrentando essa situação desconfortável. Contudo, os empregadores precisam saber que a lei trabalhista protege os funcionários e que eles podem lutar contra o assédio moral e ter os seus danos morais reparados, defendendo os seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Este tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. O relacionamento interpessoal implica uma relação social, ou seja, um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre membros de uma sociedade. O conteúdo de um relacionamento interpessoal pode ocorrer em vários níveis e envolver diferentes sentimentos como amor, compaixão, amizade e valores compartilhados. Por outro lado, pode ser marcado por outras situações como ações, disputas, inimizades ou outras formas de conflito interpessoal. Os conflitos surgem de divergências e falhas de comunicação entre dois ou mais indivíduos. Relacionamento interpessoal no trabalho. Um relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente na empresa, o que pode resultar em um aumento da produtividade. No contexto de trabalho, o relacionamento interpessoal saudável é alcançado quando as pessoas conhecem a si mesmas, quando são capazes de se colocar no lugar dos outros e demonstrar empatia. Também é importante que as pessoas expressem as suas opiniões de forma clara e direta sem ofender o outro. Virtudes pessoais. Autenticidade. Ser autêntico é ser fiel a si mesmo e aos seus valores, viver de acordo com aquilo que acredita ser o certo e não ter medo de demonstrar o que pensa para os demais. Compaixão. Ser compassivo é compreender o estado emocional da outra pessoa e sentir o desejo de aliviar o sofrimento dela. Desse modo, a compaixão leva o indivíduo a agir no sentido de ajudar aqueles que estão em necessidade. Empatia. É se colocar no lugar de outra pessoa e experimentar as suas emoções, a empatia. Quando fazemos isso, criamos uma conexão poderosa, que nos permite ver os demais com menos julgamento, de forma humanizada, da mesma maneira que gostaríamos que olhassem para nós. Humildade. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações e não ter problema algum com isso. A humildade é, acima de tudo, não ter vergonha de ser quem é, mesmo com diversos pontos a serem trabalhados e melhorados, e ouvir aqueles que têm mais preparo, a fim de aprender com eles. Virtudes profissionais. Zelo. O profissional é representado pelos resultados do seu trabalho. Por isso, ele deve cuidar de fazer sua tarefa com a maior perfeição possível, para construir positivamente sua própria imagem. O trabalho que o profissional apresenta é a sua marca. Honestidade. Tudo que é confiado a alguém requerer a fiel guarda, a lealdade, a sinceridade e reserva. É o respeito com algo que é de terceiros, como atributo à confiança depositada. É o tratamento responsável de um bem próprio e de outros. Sigilo. Eticamente, o sigilo assume o papel de algo que é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. O caráter sigiloso de dados e informações, que se referem ao trabalho, sempre é preferível ao profissional, mesmo não sendo obrigatório. Competência. A competência consiste na capacidade de execução de uma atividade, atribuída ao profissional, em função do conhecimento e da experiência adquirida. É o exercício e a aplicação adequada do conhecimento. É ainda o desempenho eficaz de uma tarefa com base no conhecimento acumulado. Como adquirir virtudes? São 3 condições para que um ato seja virtuoso, a saber: primeiro, o homem deve ter consciência da justiça de seu ato. Segundo, a vontade deve agir motivada pela própria ação. Terceiro, deve-se agir com inabalável certeza da justeza do ato. As virtudes são disposições ou hábitos adquiridos ao longo da vida, e se fundamentam na ideia de que o homem deve sempre realizar o melhor de si. É o hábito que torna o homem bom e lhe permite cumprir bem sua tarefa.
Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo, e que devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais, que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos, que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos o direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. Você sabia que toda pessoa tem o direito de ir e vir, sem ser molestada? Toda pessoa tem o direito de ser, pensar, crer e manifestar-se, ou amar, sem ser alvo de humilhação ou discriminação. Toda pessoa tem o direito de ter acesso à escola. Toda pessoa tem o direito de ter acesso à saúde. Toda pessoa tem o direito a ter acesso ao lazer. Toda pessoa tem o direito de ter segurança. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência, e devem agir em relação, umas outras com espírito de fraternidade.